Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Muito bom dia, estamos começando o programa número 8, direto ao ponto. Estamos gravando exatamente nessa terça-feira, 10 horas e 52 minutos. Neste primeiro bloco, nós vamos priorizar a pauta política. Teve uma reunião muito importante essa semana lá em Florianópolis e também eu quero falar sobre uma inauguração, um evento que aconteceu em Mafra e que tem um conteúdo político muito importante. Bom dia, Luciano Habib, nosso diretor, editor e idealizador do programa. Olá, amigos internautas, iniciando agora o nosso programa número 8. Olá, Dr. Buzzi, obrigado veríssimo pela presença e já vou pedir para vocês, fazerem a sua inscrição no nosso canal. Nós precisamos aí ter pelo menos os 500 primeiros inscritos para que o canal possa subir cada vez mais. Dr. Buzzi, o que nós temos para hoje? Bom, estamos chegando. Já que é política, o governador Jorginho Melo autorizou o início dos projetos da rodovia Via Mar. E olha, o alto índice de rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro está abrindo a terceira via. É no programa de hoje, direto ao ponto. Bom, eu quero começar sobre a reunião do governador Jorginho Melo com parte, eu diria até a maioria do MDB de Santa Catarina. Maioria porque dos 70 prefeitos, 56 deles compareceram. De 70, 56 compareceram. Estiveram lá as principais lideranças do MDB de Joinville. A senadora Ivete Apel da Silveira e o deputado Fernando Krellen, que é o atual vice-presidente da Assembleia. E o detalhe, Adilson e Luciano, o governador saudou o Fernando Krellen dizendo que ele hoje é o número 2 da Assembleia e que pode vir a ser o número 1. É aquilo que já comentamos. Há uma promessa do governador Jorginho Melo, caso o Fernando se reeleja, de dar o apoio do seu partido, o PL, para que Fernando seja presidente da Assembleia Legislativa. Lembrando que o Carlos Chiodini, presidente do partido, numa ação pessoal, visando a sua colocação, não aceitando que o partido tenha secretarias no governo Jorginho Melo, levou a cúpula do partido a apoiar João Rodrigues. Mas a base, como se vê, e a base de um partido é o número de prefeitos, está com o governador Jorginho Melo. Veríssimo, essa reunião feita com o governador Jorginho e a maioria dos filiados do MDB do estado de Santa Catarina faz lembrar uma conversa que nós tivemos recentemente, acho que no programa número 1, número 2, quando foi discutido e foi aventado, nós comentamos, a vinda aqui para Joinville de um helicóptero trazendo Jorge Bornhausen, Júlio Garcia, para conversar com o Adriano Silva. Naquela oportunidade, mencionou-se que dificilmente João Rodrigues seria o candidato de oposição ou concorreria ao cargo do governo do estado de Santa Catarina. Prospectava-se naquele momento uma coligação entre PL, PSD com Júlio Garcia, e reservaria-se a vaga de presidente da Assembleia ao MDB. Tudo está caminhando para isso. Nós, em alguns programas atrás, inclusive, nós comentamos das decisões do Fernando Krellen com relação a apoiar ou não João Rodrigues. Então ficou bem claro o MDB que, no caso do Chiodini, e a cúpula que está apoiando João Rodrigues, que esse apoio não vai ter aqui na nossa região de Joinville, com o deputado Fernando Krellen, pelo menos, e o ex-deputado Rodrigo Coelho,
Então, não esperem que isso vá se concretizar. Bom, eu tenho sido muito claro em afirmar, não que eu gostaria que acontecesse, mas, sobretudo, o que eu acho que vai acontecer. A eleição do governador, reeleição do governador Jorginho Melo deverá acontecer no primeiro turno, e eu vou dar um exemplo. Mafra tem um hospital chamado um hospital comunitário, São Vicente de Paula, em que eu o conheci pela primeira vez porque lá o Cléo, meu amigo Cléo Machado, fez uma cirurgia cardíaca. E eu fiquei impressionado porque ele fez uma cirurgia cardíaca num hospital de Mafra. E ele me disse que o hospital é bem equipado, bem administrado. Ele ficou impressionado. Bom, esse hospital está construindo uma torre de 11 pavimentos, está 93% concluída. Investimento de 99 milhões do governo do estado, em Mafra, num hospital que está atuando na área de alta complexidade. Vai aumentar o número de UTI em 14 leitos, mais 140 leitos normais com essa torre, tudo isso numa região que esse hospital vai atender, que é a região do Planalto Norte. Aí eu pergunto, o ex-prefeito de Mafra, do MDB, que renunciou para ser candidato a deputado estadual, ele vai apoiar quem? O Mafra, que todo mundo passa pelo centro, vê essa torre de 14 andares, é o maior prédio de Mafra. Vou votar em quem para governador? Então, não tem como dar esperança, e muitos têm esperança, de que o prefeito de Chapecó vai vencer o governador com tantas realizações, e eu acabei de dar um exemplo. Não é promessa, não é cheque em branco, é 99 milhões aplicado num hospital que está 93% concluído. Bom, somado a isso, mais um investimento que está sendo realizado no Hospital São José, talvez reduza também um pouco a vinda de outras pessoas adoentadas, acidentadas para essa região. Nós temos aqui o Hospital Bethesda, que aliás é um exemplo na questão de administração, com altos índices de cirurgias sendo realizados, e o hospital de referência, que é o São José, com traumatologia. Então isso também vai beneficiar a região toda, e óbvio, aí também se encaminha, como disse o Veríssimo, a memória, a lembrança, a reeleição do governador Jorginho Melo. O resultado dessas obras todas do governo Jorginho, e agora ele está colocando e está buscando bastante dar ênfase a tudo que ele construiu, o que ele continuou ou começou a inaugurar durante o seu governo. Ele tem a necessidade de garantir essa eleição no primeiro turno. Por isso, ele não vai deixar o MDB de fora, o MDB, o antigo PMDB, neste primeiro turno. Até porque é o seguinte, se fechar tudo o que ele, aqui o Jorginho, politicamente, ele almeja, não vai ter concorrente. Para mim, João Rodrigues continua afirmando, vai ser o deputado federal mais votado de Santa Catarina, e se consolida a eleição no primeiro turno com essas composições, com os arranjos que estão sendo feitos, com essas obras a sendo entregues agora, nesse período, e trazendo o MDB e também outros partidos junto. Jorginho garante sua eleição no primeiro turno, sim. Olha, o Luciano sabe, o Adilson também, da admiração que eu tenho pelo Norival Silva, ex-secretário da Saúde, meu conselheiro nesta área. E eu, para surpresa, fiquei surpreendido ao ver uma publicação do Norival, não sei
não sei se foi no portal dele, na página dele, eu vi e ouvi o Norival dizer que o convênio entre o governo do estado e o Hospital São José, aquele convênio que tem uma contribuição do estado para a folha de pagamento de São José, o Norival disse textualmente que só pagaram uma parcela e que o convênio está em atraso. Eu fiquei surpreso e recorri à lógica. Qual é a lógica? Lógica que é uma cadeira da Faculdade de Filosofia, do curso de Filosofia. A lógica é, como é que o Adriano iria aceitar ser vice do governador se ele não cumpre o acordo firmado no ano passado, que é essa ajuda do governo do estado ao Hospital São José? Não tem lógica. E, em função disso, eu mandei uma mensagem para o Thiago Boing, que é o secretário de Comunicação, e perguntei sobre esse convênio. E a resposta dele é o seguinte: essa informação não procede, o acordo está sendo cumprido integralmente. E apenas para terminar essa área da minha parte, essa área da saúde, eu não consigo entender por que o governo do estado, particularmente o governador Jorginho Melo, não contribui, não apressa a construção do Hospital de Araquari. O Hospital de Araquari é importante para nós porque vai impedir, ele vai centralizar ali da região, os pacientes da região que hoje vêm para Joinville, vêm para o Hospital Regional e vêm para o Hospital São José. Eu não entendo por que tanto atraso nesse projeto do Hospital de Araquari. Quero ser bastante franco, eu não entendo tantas benécias nesse momento eleitoral para Joinville, buscando Adriano, para compor essa chapa de reeleição, uma vez que Jorginho teve a oportunidade, durante todo o seu mandato, de ter a vice-governadora aqui da cidade de Joinville, e o que ele fez para nós? Eu acredito ainda no Norival. Acredito que o Norival, ele é um estudioso da área de saúde, e eu acredito que, ao passar essa informação, ele está embasado em fonte segura. O porquê só agora Joinville foi importante? Se a nossa vice-governadora é nascida aqui na cidade de Joinville. Agora, a vice-governadora foi uma figura irrelevante. Mas levou os votos para Jorginho, levou os votos de Joinville para Jorginho nessa eleição. Será? A Marilise não conseguiu se eleger vereadora, não conseguiu se eleger deputada e só foi escolhida porque não tinha outro nome. Não dá para comparar. Na minha opinião, você tem a tua. E outra coisa, será que o Thiago Boing iria mentir para mim dizendo que está atrasado o convênio? Conheço bastante o Norival Silva. Não conheço o Thiago. O Norival Silva, ele está mal informado. Ele anda convivendo muito com aquela turma do programa do PIS que só mete o pau na prefeitura. Eu vou, no próximo programa aqui, eu vou trazer algo escrito para provar de que essa informação não procede, porque eu conheço o Norival e também conheço o Thiago Boing. Não acredito que esse convênio esteja em atraso. Bom, eu já vou através do portal da transparência para poder buscar essa informação correta. Porque se o Norival falou uma coisa e o Thiago falou outra, o desempate é no portal da transparência, né, doutor Buzzi? Vamos para o desempate. Mas como tu vai ter acesso ao... Vamos fazer um pedido de informação? Ah, bom, um pedido de informação aí. Eu vou trazer por escrito. Na próxima gravação. Porque é o seguinte, agora inaugurando o Hospital Imafra, uma cidade importantíssima no Planalto Norte de Santa Catarina, que vai atender toda aquela região, de Porto União, até ali do meio oeste, Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, e o nosso hospital regional na cidade de Joinville, que para conseguir um leito, você tem que ligar para 200, 300 pessoas que são amigos para tentar arrumar um leito quando alguém precisa no hospital regional. Mafra precisa,
Mas nós precisamos também acertar Joinville, seu governador. Acertar Joinville. Aproveita que tem a vice-governadora daqui e acerta o hospital regional. Eu não entendo qual é a relação da vice-governadora com o governo do estado. Ou você acha que a Marilise, que é uma figura decorativa, tem alguma influência no governo do estado? Ela não conseguiu vantagens para a categoria dela, que é a Polícia Civil? Ela sempre foi uma excelente delegada, tanto é que ela foi escolhida para ser candidata a vice-governadora. Ela tem sua representatividade, sim. Estamos chegando no final. Profissionalmente ela é competente, óbvio, né? Mas nessa questão política, concordo com o Veríssimo. Não desabrochou. Né? Defenda a delegada como uma grande liderança. Vamos passar para a agenda cultural e os nossos patrocinadores, né? Eu recebi a ligação da mãe do atleta Gabriel, que nós divulgamos aqui, aquela feijoada para ajudar o karateca joinvilense, e ela disse que foi um grande sucesso, agradeceu muito o programa, foram mais de 300 feijoadas vendidas e já deu aquele up para que o Gabriel possa participar de outras competições. E no sábado, dia 2, ela falou que tem competição de karatê aqui em Joinville, da primeira etapa do estadual escolar, que vai acontecer lá no SEST Senat. E uma informação bem legal é o seguinte: o Joinville participou nesse final de semana também, passou, das competições dos 16º Jogos Abertos de Santa Catarina, da terceira idade. E as modalidades do Bolão 23, que foram realizadas na Sociedade Glória, né? Nós tivemos o Bolão Feminino, Joinville ficou em primeiro lugar, Timbó em segundo, Pomerode em terceiro, e São Miguel Oeste em quarto e Canoinhas em quinto. E no masculino, Xanxerê em primeiro, Joinville em segundo, Barra Velha em terceiro, Timbó em quarto e São Bento do Sul em quinto. As imagens vocês podem ver aí. Então vamos lá, tá aqui. Se você quer fazer um brinde, bonito, né? Canecas, botos, camisetas, chaveiros, cadernos, faça seu brinde com a AGIDEV, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Dê uma ligadinha, faça o seu orçamento pelo telefone 47-3436-3126. É a AGIDEV. E eu não posso deixar de falar da Ortoprime, do Dr. Marco Antônio Chueda, ortopedista e traumatologista, especialista em medicina desportiva. Você pode encontrar no Dr. Chueda no 47 999 730910. É contigo, Veríssimo. Muito bem, nós vamos ao intervalo para o nosso segundo bloco e vamos falar sobre aquele assunto que o Adilson mencionou anteriormente, que é a Avenida Beira Mar. Vamos falar sobre ela. Muitos não acreditam, muitos estão céticos, mas vamos falar sobre ela. E também eu quero falar sobre a visita de um deputado federal aqui na região. Ele esteve em Araquari, Barra do Sul e também Itapoá, e fez uma promessa inusitada. Já voltamos após o nosso breve intervalo. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida.
Chegamos à segunda etapa do Challenge Shaoyang de mountain bike. Estamos em Alfredo Wagner, um dos destinos mais procurados e desejados de Santa Catarina. Alfredo Wagner une tudo que o mountain bike merece. Trajetos completos para todas as categorias, tanto amador, esporte ou pro. Tem também a e-bike e a gravel. Um percurso de muita natureza e paisagens de tirar o fôlego, que vão ficar na sua memória. Você não precisa ser um atleta profissional, basta querer fazer como a gente, curtir o mountain bike de verdade. Nós, do Challenge Shaoyang de mountain bike, aguardamos você aqui, Alfredo Wagner, então se inscreva e não fique de fora. Bem, ainda continuando a nossa página política, eu fiquei surpreso com uma informação divulgada pelo meu amigo Aires Zacarias, que é aqui de Joinville, mas está morando em Balneário Barra do Sul, e lá ele tem uma página, Araquari News, e ele publicou que o deputado Fábio Chiochetti, presidente do partido União Brasil, esteve lá no município, distribuiu 700 mil reais em emendas, o que é elogiável, mas ele fez uma promessa, segundo o Aires Zacarias, que enviaria para Araquari, no seu caso seja reeleito, R$1.000 por cada voto recebido no município. E cada voto recebido ele traria R$1.000 em emendas para o município. Eu liguei para o Zacarias, aliás, mandei mensagem para o Zacarias, e ele comentou que deu um rolo essa informação e que ele teve que apagar. Eu publiquei na minha coluna no Facebook e agora estou fazendo essa pergunta. Isto é compra de votos? Isto é lícito? Onde é que está a justiça eleitoral? Pelo menos para perguntar para esse deputado se foi verdade ou não. E já que vocês falaram que acredito no Norival Silva, eu também acredito, mas ele pode estar mal informado. Acredito no Aires Zacarias e ele publicou esta informação do deputado Fábio Chiochetti, que é o deputado que está no segundo mandato, e está buscando o terceiro, é pré-candidato a deputado federal. O deputado Fábio Chiochetti, inclusive, é um deputado muito dinâmico, né? Ele se evidencia bastante nas questões da região de Jaraguá do Sul, mas também tem uma forte presença aqui no estado. E nas eleições de 2024, por exemplo, ele falou que a União Brasil, o qual ele faz parte, foi o partido que mais cresceu aqui em Santa Catarina, né? Os números atuais eu não tenho, mas a pergunta que fica é: se o deputado falou, foi gravado? Ou foi uma interpretação do nosso amigo, o Aires Zacarias? A interpretação não pode ter sido. Mas se não foi gravado, nós não temos nada para... Né? Qual é a informação que vai vir isso aí? Conheço também o nosso colega, o Aires Zacarias, o acompanhei enquanto ele esteve na rádio aqui na cidade de Joinville, acompanho o Araquari News também, que ele é o responsável pela informação que lá ele coloca. Eu acredito que ele deve ter essa informação, está escudado em alguma coisa concreta, porque Fábio Chiochetti prometer R$1.000 de emenda por voto que receber numa cidade que está progredindo como Araquari, Barra do Sul, que também é outro município, praia litorânea, uma cidade litorânea que cresce também com bastante intensidade. Ele configurou e deixou bem claro que ele está comprando voto. E aí ele será com certeza penalizado pela lei eleitoral, sem sombra de dúvida. Apenas para contextualizar, eu acompanhei a ida do deputado lá na prefeitura de Florianópolis, inclusive no restaurante, teve almoço lá, e o Zacarias não só fez imagens do evento, como entrevistou o Fábio Chiochetti. E me chamou a atenção que essa entrevista foi interrompida
No meio. O Zacarias acompanhou a visita do deputado e certamente ouviu ele falar. Acredito até que tenha sido público nesse almoço que ele fez lá em Balneário Barra do Sul. Mas sobre a União Brasil também tem outro evento, né, Luciano? O que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul? Pois então, a senadora Soraya Tronic, que entrou no embalo, né, nas eleições passadas junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora na União Brasil, né, ela praticamente abandonou o bolsonarismo, ela foi extremamente vaiada num show do Roupa Nova lá no Mato Grosso do Sul. A vaia foi tão grande e tão insistente... Tem imagens, né? Tem imagens. Que o grupo, o vocalista do grupo teve que solicitar aos presentes que parassem de vaiar, porque lá era um show musical, né? Então nós aparentemente já sabemos qual o futuro desta senadora. Bom, eu quero voltar a um assunto aqui que não está na pauta, mas que me ocorreu agora. Eu recebi na minha live, Adilson e Luciano, uma mensagem de alguém que acompanha regularmente a minha live, das 7 às 7h30, mas que ele é notadamente petista, esquerdista e anti-prefeitura, anti-Jorginho, anti todos da direita. E ele me perguntou assim: Veríssimo, comente o caos do trânsito em Joinville. E eu comentei. Eu disse que a situação de Joinville, o trânsito aqui em Joinville, realmente é muito difícil, mas não dá para alargar a rua Blumenau, não dá para alargar a rua João Colim, e que esse problema de engarrafamento, de mobilidade no trânsito, ele é comum em muitas cidades. Por exemplo, Florianópolis. Eu já estive em Florianópolis, na hora do pico, ali na ilha, é um caos também. Em Blumenau, cortado por um rio, é um caos no trânsito. E falei de que as autoridades, no caso da prefeitura, estão fazendo obras para minorar esse problema, como as pontes e o binário da Monsenhor Gersino com a rua Florianópolis. E ele simplesmente como é que se diz? Ele me cortou, Ele cancelou. Me cancelou. E para complementar isso, eu tenho a solução para esse problema do trânsito. Vamos adotar aqui o modelo de Chicago, fazer os trens fazer um trilho do trem, viadutos em cima da rua Blumenau na ida e outro na volta em cima da rua João Colim. Vamos fazer um metrô que sai lá do Terminal Sul, o metrô que vai até Univille. Vamos fazer um metrô que vai até o Boa Vista. Vamos fazer um metrô que vai daqui do centro até o Conceição. Solução tem, mas e o dinheiro? E o dinheiro para fazer tudo isso? Bom, eu complemento o seguinte, que a solução da Holanda, há 30 anos atrás, foi inverter os parâmetros, né? Joinville é uma cidade plana. A Holanda tinha esse grande problema e os carros dominavam, né, as ruas da Holanda, e em 30 anos hoje, então 78% da mobilidade era por veículos. E hoje 78% exatamente são de bicicletas elétricas, né? Enfim, é óbvio que quanto mais carros nas ruas, nós não podemos aumentar a quantidade de ruas e alargamento dessas ruas. Nós temos que diminuir a presença dos carros para que isso aconteça. Eu vejo o seguinte, tentou-se limpar o Rio Cachoeira. Porque ali, eu me lembro que José Carlos Vieira, na época, se eu não me engano, ele foi candidato a vice-prefeito, ele foi secretário de obras. Do Fraita, ele foi secretário dele para planejamento. Ele tinha um projeto de fazer um veículo rápido, sob trilho, se eu não me engano, circular de cima do Rio Cachoeira.
Se para limpar o Rio Cachoeira, o prefeito Luiz Henrique, se eu não me engano, respondeu a um processo daqueles intermináveis na Justiça Federal. Agora imagina fazer um VRT, talvez circular por cima do Rio Cachoeira, onde não ia atrapalhar em nada. E outra fala aqui do projeto do Eduardo Sesconeto, diretor da Celesc, que vai ser candidato agora também, de fazer a rodovia das Torres, ligando Joinville até o Linguado, passando por Araquari. Está lá, está pronto. E por que ninguém faz? Falta de interesse. Mas eu também digo outra coisa, né? Chegou a hora do rodízio. Porque não é possível. Uma cidade como Joinville, com todo esse trânsito, acho que as indústrias podem fazer um bem bolado e alterar a saída dos colaboradores por 1 hora, diferenças de 1 hora durante 3 horas, porque também diminui esse fluxo de pessoas nas ruas. E vou reforçar mais uma coisa. Essa questão que eu comentei a respeito da Holanda, né, que é um grande processo. A China também tem esse processo, só que, lógico, são duas populações completamente diferentes, inclusive a brasileira. Nós temos aí, na cidade de Joinville, por ser muito plana, nós temos as facilidades comerciais para que isso aconteça. A população já está trocando a mobilidade do veículo por esses autopropelidos que estão nas ruas. O que falta agora é esses passos para o autopropelido. Agora, por falar em mobilidade, Adilson, sobre a Avenida Beira-Mar. Não, a rodovia Beira-Mar. Via-Mar, que vai ligar Joinville até Florianópolis. Hoje, aliás, amanhã, quarta-feira, o governador Jorginho vai assinar o primeiro contrato para fazer o estudo técnico de impacto ambiental e de traçado da Via-Mar. Vamos lá. A BR-101 levou quantos anos para ser duplicada? Quantos anos levaram para fazer o túnel de Balneário Camboriú, do Morro do Boi? Túnel onde? O túnel ali do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Quantos anos levaram? Quantos anos estamos brigando pela duplicação da 280? Quem vai para o Alto Vale do Itajaí, para o oeste de Santa Catarina, há quantos anos se briga pela duplicação da 470? Não podemos acreditar em conto de fada. As intenções do governador Jorginho são as melhores, mas prometer uma Via-Mar da maneira como ele tem vendido essa ideia é tentar colocar uma esperança até falsa na cabeça de nós que moramos aqui na faixa litorânea, principalmente norte. Quantas pontes, quantos viadutos, quantas, como é que é aquela reunião que faz com a comunidade? Quantas audiências públicas terão que ser feitas? Apenas ele estará assinando o primeiro contrato para planejar o traçado técnico e também dos estudos de impacto ambiental desta rodovia. Lógico, ela promete resolver o problema da 101, mas tomara que meus netos consigam circular sobre ela. Agora, eu quero fazer uma observação. O governo do Paraná, que está pagando aqueles royalties aqui para Santa Catarina, do petróleo, né, está investindo numa nova rodovia, aliás, uma reformulação da rodovia aqui na região norte, e a ponte de Guaratuba. Pessoal, olha só essa observação. Eu conversei com o governador Jorginho Melo há um tempo atrás e falei sobre a possibilidade de ter uma ciclovia paralela a essa rodovia Via-Mar, né? Ele falou que era um investimento muito grande. Eu não vejo investimento muito grande. Por quê? A ponte de Guaratuba vai ter um medidor de ciclistas para ampliar o turismo da região. Olha só a diferença de pensamento. Eu acho que também poderia ser colocado, sim, essa questão da ciclovia, como nós estamos pedindo, a da 280, que vai ampliar o turismo, a economia local, enfim, e vai gerar novos recursos para essas regiões os quais a Via-Mar vai passar. Mas Santa Catarina tem que construir a rodovia, como o governo do Paraná construiu a ponte de Guaratuba ligando a Matinhos. Pois é.
Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Eu vou dar a minha opinião sobre essa rodovia, essa via mar. Ao contrário do Adilson, eu não sou cético. Acho que vai demorar, mas ela vai sair. Eu vou explicar por quê. Voltamos após o intervalo. Eu só vou falar sobre a nossa agenda cultural ainda, né? Nós temos aí uma alteração na data da palestra de defesa pessoal para as mulheres. A Emily Pereira acabou tendo um compromisso na data de quarta-feira, dia 29, e será efetivamente transferido, né? E nós estaremos informando a nova data deste evento. Vai para a GIDEV? Vamos para a GIDEV. Olha aí, ó, canecas, botas, camisetas, chaveiros, cadernos, faça seu brinde com a AGIDEV. Faça o seu orçamento. Dê uma ligadinha para o 47-3436-3126. AGIDEV, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, fazendo também o seu brinde. E a Favreto Painéis, né, os melhores pontos com visibilidade aqui na nossa região. Garantia só a Favreto tem. São mais de 12 mil faces na região sul do Brasil. Você fala lá com o Gilson, com a Rafaela, e é no 47 30 85 0095. É contigo, Veríssimo. Voltamos após o nosso segundo intervalo. Estamos a caminho do terceiro bloco do programa número 8, direto ao ponto. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Chegamos à segunda etapa do Challenge Chaoyang de mountain bike. Estamos em Alfredo Wagner, um dos destinos mais procurados e desejados de Santa Catarina. Alfredo Wagner une tudo que o mountain bike merece. Trajetos completos para todas as categorias, tanto amador, esporte ou pro. Tem também a e-bike e a gravel. Um percurso de muita natureza e paisagens de tirar o fôlego, que vão ficar na sua memória. Você não precisa ser um atleta profissional. Basta querer fazer como a gente, curtir o mountain bike de verdade. Nós, do Challenge Chaoyang de mountain bike, aguardamos você aqui, Alfredo Wagner, então se inscreva e não fique de fora. Bom, eu quero continuar o tema levantado pelo Adilson, que é a Via Mar. Apenas para contextualizar, é uma rodovia que vai ligar Joinville até próximo de Florianópolis, paralela à BR-101. Ao contrário da BR-101, esta Via Mar está sendo projetada para ser uma parceria público-privada, com a cobrança de pedágio. Número 1. O governo do estado, isso o governador já anunciou, vai investir 2 bilhões de reais num primeiro trecho. Esse valor será restituído
ao governo do estado pela empresa vencedora da parceria público-privada. É esta empresa que vai bancar, vai construir e vai arcar com os custos desta rodovia e vai ser ressarcida pelo o valor do pedágio, que é um grande negócio. A gente não tem ideia do que a Arteresul recebe de dinheiro com os pedágios, não se tem ideia. Já receberam tudo pronto e ainda cobram o pedágio para a manutenção da rodovia. Bom, essa rodovia já tem o primeiro trecho já praticamente definido, que é a rodovia do Arroz, passando ali para o Guaramirim, passando e seguindo em diante, pegando outros trajetos já existentes que, repito, são paralelos à BR-101. Ora, eu sou um grande defensor da parceria público-privada. E, segundo o governador, quando esteve no Japão, um consórcio japonês demonstrou interesse, mas só vai se manifestar depois que tiver as licenças e depois que tiver o projeto pronto. Outra empresa chinesa também já demonstrou interesse nesta parceria público-privada. Então é por isso que eu acredito, só que acho que vai demorar, porque a burocracia de licenças ambientais ela é muito longa, muito dificultosa, e por isso que acredito que vai sair, mas vai demorar por esta burocracia. E apenas para lembrar, eu estive nos Estados Unidos, eu e o Toninho, na Copa do Mundo, e lá nós fomos de Chicago para Detroit, e nós tínhamos duas opções. A primeira, ir por uma rodovia do governo que não cobra pedágio, ou num trajeto mais rápido, ir por uma rodovia privatizada que cobra pedágios em 3 a 4 locais. E nós, por economia, nós preferimos ir naquela que não cobra pedágio. E demoramos um pouquinho a mais. E esse modelo que vamos ter aqui. Quando alguém quiser ir de Joinville a Florianópolis, vai escolher não pagar pedágio ou pagar pouco pedágio, que é a Arteresul, ou então pegar essa rodovia privatizada, parceria privada, pagando um valor maior em número de pedágio. Eu acredito que vai demorar, mas pelo menos a iniciativa é boa, é elogiável. Como poderia ser a ideia da construção da ponte ligando a Vigorelli ao Gibraltar, ali na Avenida da Glória, poderia ser lançada uma parceria público-privada com a cobrança de pedágio. O governo do estado não tem dinheiro para fazer isso. Agora, o prazo, concordo contigo que vai demorar, mas acho que vai demorar muito, porque a licença ambiental para cada trecho que é solicitado, aí entra IMA, entra meio ambiente, entra promotoria pública, entra o pessoal do IPAM, né, IFAM, aí daqui a pouco vão descobrir aí alguns espaços arqueológicos, aí para tudo. Aliás, aqui na Vila da Glória aconteceu isso, né? Então, Gosta do encanto? Isso. Tá, mas você tem dúvida de que, ultrapassando todos esses obstáculos, uma empresa privada chinesa, a CCC chinesa, vai demorar em construir essa rodovia? Não, eles não. Até porque lá na Bahia eles estão fazendo lá, eles fizeram o projeto da BID, estão com uma ponte na Bahia, estão colocando uma fábrica no norte também, com mais de 12 mil pessoas, e o negócio flui que é uma luva, né, com os chineses. Então a demora é a burocracia, é culpa nossa. Tá, mas então vamos fazer o seguinte: a lei ambiental do Paraná é diferente de Santa Catarina. O governador Ratinho foi ali e fez uma ponte ligando Guaratuba ao município de Matinhos, lá na localidade de Caiobá. Vai entregar semana que vem, dia 28 inaugura. Aliás, essa semana ele entrega. Como é que dá uma diferença da rodovia? Álvaro Dias. De uma rodovia para uma ponte. Mas Álvaro Dias, ele transformou o estado do Paraná no melhor estado em rodovias quando ele foi governador.
Tudo lá é diferente. Será que a legislação ambiental lá ela funciona mais rápido? Mas o Luciano acabou de dar um exemplo, a Costa do Encanto. A Costa do Encanto. Tem que pedir para o nosso pessoal daqui ir lá fazer curso lá com eles, não é para ser mais rápido. Ou, pelo menos quando começar, terminar. Costa do Encanto está lá, aquele pedacinho de 7 quilômetros entre ali, a Vila da Glória, a Praia Bonita, até o Pontal, sem asfalto. O porquê isso aí? É licença federal, licença ambiental federal, não é do governo do Estado. Aqui em Santa Catarina não se consegue, no Paraná se consegue inclusive fazer uma ponte em tempo recorde. Mas os grandes exemplos que a gente tem que ir para o exterior para dizer que lá funciona, que lá é bonito, que lá acontece, aqui aí nós tentamos trazer os empresários para cá e nada se pode fazer, absolutamente nada, porque tem esses entraves. É um problema. Bom, o Adilson colocou aqui na pauta a rejeição de Flávio Bolsonaro e também do presidente Lula e a possibilidade de uma terceira via. Bom, comentamos já num programa aqui, no segundo programa, eu comentei que Lula não seria candidato. E isso está criando força, essa decisão de Lula não concorrer a candidato, como também Flávio Bolsonaro também não concorrer. A rejeição, os dois, eles empataram, existe um empate técnico na preferência, nas pesquisas, mas a rejeição também, eles estão empatados. E isso Lula tem maior, Lula tem maior rejeição. Mas isso despertou interesse no grande grupo que comanda os destinos do nosso país, que são os grupos financeiros. Olhando a polarização que aconteceu, não política, mas sim política e institucional com o STF, em razão das ofensas proferidas pelo ministro Gilmar Mendes contra Romeu Zema, estabeleceu-se agora o foco entre esses dois. O lado político de Zema e a instituição da Corte Maior, que é o STF. Na sua pedância, dizendo que ele faz o que está acima, inclusive, da Constituição, Gilmar Mendes se achou o maioral e determinou, através de um ofício, uma correspondência, para o Alexandre de Moraes pedindo para incluir o Romeu Zema no inquérito da fake news. Olhem só a barbaridade. Quando é contra eles, vai para o inquérito da fake news. Quando é contra o povo, mete 14, 16 anos na cadeia. Então, para minimizar esta crise institucional que está acontecendo, cresce o movimento, está bastante a passos largos, isso em Brasília, uma pacificação entre o lado político e também a instituição do STF, que representa, quer queira ou quer não, todo o judiciário brasileiro. Essa anistia, essa composição, ela ocorreria da seguinte forma: fica tudo como está, a anistia passa, solta todo mundo que está preso em razão do 8 de janeiro, manda todos os militares para casa com tornozeleira e os 11 ministros continuam lá no STF, tudo belezinha, agindo muitas vezes acima da Constituição. Isso que está se prospectando. Vamos ficar ligados, porque vai estar em nossas mãos o futuro da nossa nação. Mas tem que combinar com os russos. Gilmar Mendes, Xandão, Dino e o Toffoli, eles não podem ficar imunes. Eles terão que ser julgados, terão que pagar pelo que fizeram. E isso vai acontecer se nós elegermos a maioria conservadora no Congresso e elegermos um presidente que não tenha rabo preso. Esses 4 ministros têm que ser empichados e julgados. Quanto à tua dúvida da candidatura do Lula e do Flávio Bolsonaro, eu, ao contrário, eu não tenho a mínima dúvida. Eles serão candidatos. Vi agora uma pesquisa, hoje pela manhã, em Minas Gerais, o Zema não cresce em Minas Gerais. Nós teremos sim uma polarização, bipolarização é redundância, uma polarização entre a esquerda e tudo que sair com Lula e a possibilidade
de melhorar, de renovar com o senador Flávio Bolsonaro, unindo a direita nestas eleições. Eu não tenho dúvida da polarização. E quanto ao setor financeiro, eles vão ter que optar por um lado. Eles vão ter que optar por um lado. Essa é a minha posição. Bom, nessa briga de Gilmar Mendes com o Zema subiu em torno de mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Bom, para a equipe de marketing isso foi perfeito, só que isso não se mantém até as eleições. Então, quais serão os próximos tópicos, quais serão as próximas pautas para que o Zema tente subir além dos 2% aí que ele está na mídia? E outra coisa, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal não podia nem estar dando entrevista, nem aparecendo em lugar nenhum. Tá tudo errado. Ao meu ver, né, para tirar esse pessoal de lá só com uma nova constituinte, porque nem os senadores, eu vou dizer por quê. Porque o Gilmar Mendes foi na mídia dizer que não é o Senado que pode fazer o impeachment de ministros. Ele já defendeu que a totalidade é do Supremo Tribunal Federal, que pode dizer se o ministro pode ser impeachado ou não. Olha onde é que nós estamos indo. Luciano, para mim, Luciano, a Constituição é clara, Luciano. Ele falou que é clara, é o Senado que tem que fazer impeachment. Ele deu o artigo e falou o porquê. E aí? Nós vamos ter Que artigo da onde? E quem tira? Que artigo da onde? Ele falou, ele deu entrevista. Mas o artigo da onde? A Constituição é clara. Jurista Adilson Caetano Buzzi. Eu vou trazer a fala dele aqui no programa. Acabei de falar que quando é contra eles, a Constituição não alcança. Agora, contra o povo, sim. Está lá na Constituição, quem impeachment, presidente da República, quem impeachment, os membros da fiscaliza, Corte, né? Que fiscaliza é o povo, através do voto que ele dá para o seu senador. Enquanto nós tivermos Alcolumbre, que disse, eu posso ter 81 assinaturas, eu não toco o processo de impeachment de nenhum ministro do STF para frente. Eu tenho que tirar esses ratos lá de Brasília. Hoje, o que está acontecendo no Brasil? É o poste mijando no cachorro. É o rato querendo pegar o gato, é isso que está acontecendo. Mas por quê? Porque nós temos que ter mais Zemas no Brasil. O exemplo de Zema ele tem que percorrer todo, principalmente no sul, e levar do sul do Brasil para o norte. Porque esse tem coragem de escorar, de falar o que o ministro Gilmar Mendes e os outros também, que já foi mencionado aqui na bancada, eles têm que ouvir. Infelizmente, porque eles rasgam a Constituição. Eles rasgam a Constituição, só que quem tem a caneta são eles e ninguém faz nada. Mas porque nós colocamos eles. O Senado tem a caneta. Ninguém consegue tirar ninguém. Mas quem elege o Senado? Eles, nas decisões deles, todo mundo diz assim, eles estão errados. Os juristas falam isso. E quem é que toma alguma atitude? O Senado não toma atitude. Agora eu quero aqui, já que você falou do Zema, eu quero aqui formar uma frase. Eu vou votar no senador Flávio Bolsonaro. Ponto. Agora, se eu tivesse que escolher o presidente do Brasil, eu escolheria Romeu Zema. Essa é a minha frase. Tá? E para senador nós temos que também saber escolher. Aqui em Santa Catarina temos que saber escolher. Nós não podemos botar o nosso voto fora. Verdade. Estamos chegando ao final do bloco. Vamos, nosso diretor, vamos para o quarto bloco ou vamos encerrar o programa? Eu iria para o quarto bloco, nós temos tanta coisa. Sobrou pauta no nosso programa. Então, rapidamente, vamos encerrar o terceiro bloco. A informação, aquela dos motéis. Opa, essa tem que... Essa é boa, né? Dos hotéis e motéis, né? Hotéis e motéis. Vai lá, Luciano. Você que costuma ir ao motel com a sua esposa ou... Com a sua esposa? Quem é que vai em motel com a sua esposa? Mas tu tá querendo dizer alguma coisa? Não dá spoiler. Adilson, é a nossa canequinha. Da nossa canequinha da Gidev, olha aqui, ó. Canequinha personalizada. Se você quer fazer seu brinde de final de ano ou para dar para os seus clientes, dê uma ligadinha lá para a Gidev.
3436-3126. Olha que a GIDEV é uma associação de cegos que encontrou na fabricação de brindes mais uma fonte de renda para se manter. E aproveita, quem quiser, faz uma visitinha lá na GIDEV, na rua Hilário Miller, lá no bairro Floresta. Vai lá conhecer o que é a nossa associação. E eu tenho a última da agenda cultural, né, que o pessoal da Sociedade Esmeralda, né, me passou lá que na última sexta-feira e sábado aconteceu a festa do tiro da rainha, e aí foi a troca das rainhas e princesas, né? Foi realizada com mais de 300 pessoas. No sábado à tarde eles foram à casa das meninas lá, e à noite foi o baile. E aí quem passou a faixa foi o seguinte, ó, a Lilian Corrêa passou a faixa para Daniela Ritzmann, que é a nova rainha do tiro, né? Teve a Tatiane Essel, a Mara Lopes e a Solange Acorde. E no dia 20 de junho vai ter outro grande baile, que é a eleição da Rainha da Beleza. Tudo ali na Sociedade Esmeralda. Um grande abraço para todo mundo da Sociedade Esmeralda aqui no bairro Glória. Vamos ao intervalo e retornamos. Certo? Não, vai para o quarto bloco. Vamos para o intervalo e vamos para o quarto e último bloco, bem curtinho, para o encerramento do nosso 8º programa. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Chegamos à segunda etapa do Challenge Chaoyang de mountain bike. Estamos em Alfredo Wagner, um dos destinos mais procurados e desejados de Santa Catarina. Alfredo Wagner une tudo que o mountain bike merece. Trajetos completos para todas as categorias, tanto amador, esporte ou pro. Tem também a e-bike e a gravel. Um percurso de muita natureza e paisagens de tirar o fôlego, que vão ficar na sua memória. Você não precisa ser um atleta profissional. Basta querer fazer como a gente, curtir o mountain bike de verdade. Nós, do Challenge Chaoyang de mountain bike, aguardamos você aqui, Alfredo Wagner, então se inscreva e não fique de fora. Bom, nesse quarto e último bloco, mais curto do que o normal, nós vamos iniciar a nossa pauta com essa notícia trazida pelo Luciano Habib sobre a inscrição no gov.com para hotéis e motéis. Apenas para explicar, o gov.com é um portal... gov.br. É o portal do governo que centraliza todas as informações. Eu, por exemplo, para eu ter as minhas informações da minha aposentadoria no INSS, eu tenho que entrar no gov.com, tenho que estar inscrito no gov.com. E para entrar na Justiça, na Receita Federal, tenho que entrar no gov.com. Então, isso centraliza todas as informações e agora
o Luciano vem com essa que é inacreditável. Em que pé está isso? Está em projeto? Está em como é que se diz, em medida provisória? Como é que está essa situação? Pois então, ontem, na data de ontem, na segunda-feira, eu estava assistindo o programa Pânico, Veríssimo, ao meio-dia. E a pauta do programa foi essa do Gov.br. Aliás, um ótimo programa, excelente, que eu recomendo a todos. Excelente. E esteve lá um advogado participando do programa, né? E foi comentado sobre o porquê o governo, afinal de contas, já está valendo essa questão do Gov.br para você, então, que vai ao motel, o Veríssimo não aceita que seja para sua esposa, sei lá, ou vai para os hotéis. Você deverá fazer o check-in com o programa, esse sistema do governo, o Gov.br. Agora, o controle social começou. Agora, adivinhe da onde surgiu essa ideia? Do governo chinês. Então, do governo chinês. Sim, lá tudo é centralizado. Tudo é centralizado. E a partir desse momento, então, o grande problema disso, né, nas questões fiscais, porque disse que era para fazer um controle fiscal desses locais para pagamento de impostos, é que a partir desse momento, você pagou no cartão de crédito, esteve no local e se não pagou em dinheiro, tudo vai ser checado. E principalmente a sua presença, onde você está indo e o que está gastando, doutor Buzzi. E tem uma informação, Dilson e Luciano, de que logo nós não vamos precisar preencher declaração de imposto de renda. Já vai ser tudo vindo preenchida, porque o governo vai ter informações de renda, de despesa, de tudo, e que não vai ser possibilidade, não vai ser necessário preencher a declaração de imposto de renda. A que ponto nós chegamos? Bom, agora com essa informação, né, Luciano? .gov.br para hotéis e motéis. E aí, tem uma, hein? Ficou para o próximo programa, não percam, o 9º programa teremos. Bom, eu quero... influenciador aqui, só colocar aqui, arremate então, meu... Não, é sobre uma informação aqui. Eu recebi uma informação do meu amigo Adilson Girardi, eu até vou colocar aqui na gravação. Nós estamos gravando aqui o programa direto ao ponto com o Adilson Buzzi e o Luciano Habib, e eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi do meu amigo Adilson Girardi, pré-candidato a deputado pelo MDB. Eu mandei umas perguntas para ele e ele me respondeu o seguinte: ele esteve lá no encontro de prefeitos e liderança do MDB com o governador, respondendo outra pergunta. Ele está apoiando Jorginho Melo e mais, a sua dobradinha vai ser com o Rodrigo Coelho, que é o candidato a deputado federal pelo partido aqui em Joinville. Meus respeitos ao Adilson Girardi, que aliás é meu colega, ele é jornalista e servidor público da prefeitura aposentado. Aliás, aproveitando o embalo... E vereador. Isso, mas o vereador, claro. Vereador. Mas o Gilberto Leal também mandou uma mensagem aí para ti, ele falou comigo, sobre a questão do Podemos. Afinal de contas, como é que está a questão do Podemos, Veríssimo? Eu fiz na minha coluna um balanço sobre todos os partidos, E não coloquei o Podemos e nem União Brasil porque faltou espaço. Vou fazê-lo na próxima semana. A situação do Podemos é bem clara. O Gilberto Leal, o Giba, ele era afiliado ao Partido Novo, sentindo que a porta já estava fechada com a Rejane federal e o Neto Peters estadual e o Cadorim estadual, ele migrou para um outro partido para ser candidato a deputado estadual, o Podemos da vereadora Paulinha. Então ele será candidato a deputado estadual e a vereadora Liliane da Frada a deputada federal. Respondi? Respondido, tá aí, Gilberto, agora é contigo.
Bom, posso chamar para o próximo programa? Pode chamar para o próximo A Universidade Federal do Paraná investiga um grupo suspeito de fazerem apostas para ver quem violenta mais alunas. Olha que barbaridade. Universidade Federal do Paraná. No próximo programa, a Ponte de Araquari. Aliás, eu recomendo a todos a procurarem um programa do Porta dos Fundos sobre Universidade Federal. Um travesti entra como professora e fala para os alunos. É imperdível, imperdível. No próximo programa também vamos falar sobre a Ponte de Araquari, sobre o Rio Paraty. Sobre Joinville vai ganhar mais um elevado. No próximo programa a gente vai falar sobre isso. Então, vou dar um spoiler sobre essa ponte. A reunião do governador com os prefeitos da região na Munesc, o ano passado. Ele falou individualmente com cada um. Chegou a vez do Gordo, prefeito de Araquari, o governador perguntou: o que você está precisando? E o Gordo respondeu: governador, o Gordo que é do PSD, partido do João Rodrigues. Governador, eu coloquei no plano de governo a ponte de Araquari, que é muito importante. Eu gostaria de fazê-lo. Quanto custa? 70 milhões. O governo vai dar 40 milhões e os outros 40 milhões tu vai buscar através de emendas e de financiamento. E isso foi feito. Isso foi feito. Vai ter a participação, a metade da obra do governo do Estado. Se sair a ponte, é claro que o governo do Estado vai ter que colaborar com esses 40 milhões. Ok. A ponte de Guaratuba vai ser inaugurada e a ponte de Araquari nem começou. Vamos lá? E no próximo programa também vocês vão conhecer um bunker aqui de Joinville, construído por um empresário e influenciador joinvilense, com mais de 1 milhão de seguidores. Eu vou mostrar as imagens do próximo programa. Ele teve, para vocês terem uma ideia, quase 500 mil curtidas e mais de 10 mil comentários com 95 Por que você não mata esse assunto agora? Não mata esse Bom, então tem tá fotos? bom. Tem fotos? Tem fotos. Você acompanha. Quem é esse sujeito? Esse é o André Luiz, que tem 28 anos. Nunca ouvi falar. Ele está na conta do Instagram dele, que é o Ninja Flow Oficial. Vocês vão ver lá o que ele construiu, esse bunker. Ele tem diversas postagens a respeito de modificações, inclusive de carro parecido com o Mad Max. Lembra do filme Mad Max? E ele Mas ele construiu esse bunker para quê? Para se preparar para a Terceira Guerra Mundial e também um ataque zumbi. E pelo que eu vi nas fotos, o custo equivale a um belo de um pequeno apartamento. É um custo. Aliás, uma casa no campo. Uma casa no campo. Você olha lá no terreno dele lá, você não vê nada em cima. Vai embaixo, é um big de um apartamento. É uma coisa incrível. Vamos ficando por aqui? Vamos lá. Então, tenham todos uma ótima semana. Nós voltamos na próxima, sempre às terças-feiras, gravando o programa direto ao ponto, programa número 9. Vamos para o 9. E a gente pede para você não esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e seguir as nossas redes sociais, né? TV Joinville Oficial no Instagram e tvjoinville.com.br. Só digita lá e vão ter todos os programas. E no nosso canal do YouTube, né? TV Joinville. Faça a sua inscrição, fique por dentro, comente, que é importante para a gente, e envie a sua sugestão através do nosso WhatsApp 47 99209 6141. Até o próximo programa. Cidade viva, jeito de sorrir. Joinville.